Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. 12 palavras no original hebraico que confrontam diretamente tudo aquilo que aprendemos desde a infância. Pense comigo. Desde pequenos, somos treinados para desenvolver raciocínio lógico, para questionar, para buscar evidências, para não aceitar nada sem antes analisar. Nosso sistema educacional inteiro é construído sobre a premissa de que devemos confiar na nossa capacidade de pensar, de avaliar, de chegar às nossas próprias conclusões. E então, vem este versículo e diz exatamente o oposto. Não se apoie no seu entendimento. Não confie no que sua mente consegue processar. Não faça da sua capacidade de raciocinar a base das suas decisões mais importantes. Este texto não está sugerindo, está ordenando. E está ordenando algo que vai contra todo o treinamento que recebemos. E se você está sentindo que precisa aprofundar essa confiança de forma prática, preparei algo especial. São 21 dias de oração focada, um mês completo dedicado a transformar sua vida espiritual. Cada dia com direcionamento específico para te ajudar a desenvolver exatamente esse tipo de intimidade com Deus que estamos falando aqui. O link está no primeiro comentário fixado. Pode ser o próximo passo que você precisa dar para sair da teoria e entrar na prática dessa confiança. O escritor de Provérbios não estava falando para pessoas imaturas ou ignorantes. O livro inteiro é uma coleção de sabedoria prática, de orientações sobre como viver com inteligência neste mundo. Salomão valorizava profundamente o conhecimento, a instrução, o aprendizado. Ele mesmo pediu a Deus sabedoria acima de riquezas ou poder, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12. Mas aqui, neste versículo específico, ele estabelece um princípio que transcende a sabedoria humana. Ele está dizendo que existe um tipo de confiança que precisa ultrapassar os limites do que conseguimos compreender. Não porque a compreensão seja má, não porque pensar seja errado, mas porque nossa capacidade de entender tem fronteiras e a realidade de Deus não tem. Há situações na vida em que nosso entendimento simplesmente não alcança. Há momentos em que todas as nossas análises nos levam a conclusões que Deus contradiz. E é precisamente nesses momentos que este versículo se torna não apenas um conselho, mas uma questão de sobrevivência espiritual. Entenda uma coisa, este mandamento não foi dado para nos tirar a dignidade de pensar. Foi dado para nos livrar da arrogância de achar que pensar é suficiente. A diferença é brutal. Deus não criou os seres humanos com cérebros sofisticados para que nunca os usássemos. Isaías, capítulo 1, versículo 18 diz: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus convida ao raciocínio. Mas Provérbios 3, versículo 5, estabelece a hierarquia correta. Sua confiança não pode estar baseada na sua capacidade de entender. Sua confiança precisa estar em quem entende o que você não consegue ver. Este versículo não mata a razão. Ele mata a presunção de que a razão humana é a medida final de todas as coisas. E é exatamente por isso que ele incomoda tanto, porque vivemos numa cultura que transformou o intelecto humano em ídolo. Numa geração que acredita que se algo não pode ser explicado, não deve ser aceito. E então Deus coloca na sua palavra uma ordem que desafia frontalmente essa mentalidade. A expressão de todo o seu coração não é poética, é técnica. No pensamento hebraico, o coração não era apenas o centro das emoções. Era o centro de toda a vida interior, vontade, intelecto, escolhas, caráter. Quando a Bíblia fala em coração, está falando da sua central de comando, do lugar onde você realmente decide quem você é e o que você faz.
Confiar de todo o coração significa que não existe uma parte de você que fica de fora dessa confiança. Não há um compartimento secreto onde você guarda suas próprias estratégias, seus planos alternativos, suas rotas de fuga caso Deus não funcione do jeito que você espera. Todo o coração significa tudo, sem reservas, sem condições, sem um plano B escondido debaixo da manga. Aliás, construir esse tipo de confiança exige disciplina diária. Por isso, criei o material 21 dias de oração poderosa, um mês completo de transformação espiritual. São 3 semanas de oração direcionada que vão te ajudar a treinar seu coração para essa rendição total. O link está fixado no primeiro comentário. Vale a pena você dar uma olhada. Pense em quantas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na prática estamos apenas incluindo Deus nos nossos planos. Oramos, pedindo que Ele abençoe aquilo que já decidimos fazer. Buscamos confirmação divina para caminhos que já escolhemos seguir. Queremos que Deus assine embaixo das nossas conclusões. Isso não é confiar de todo o coração. Isso é pedir a aprovação divina para a nossa própria vontade. Confiar de todo o coração é quando você coloca diante de Deus algo que você não entende, algo que contraria sua lógica, algo que vai contra tudo aquilo que você considera sensato. E mesmo assim você diz: Senhor, eu vou pelo seu caminho. Não porque eu entendi, não porque faz sentido para mim, mas porque eu confio em quem tu és. Repare na diferença brutal entre essas duas posturas. Uma usa Deus para validar a si mesma. A outra se entrega a Deus, mesmo sem validação humana. Tem uma história no Evangelho de João, capítulo 6, que ilustra isso de forma poderosa. Jesus acabara de ensinar algo extremamente difícil de aceitar. O texto diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também querem ir embora? E Pedro responde algo fascinante. Ele não diz: não, Senhor, porque entendemos perfeitamente o que o Senhor ensinou. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não estava dizendo que compreendia, estava dizendo que confiava, mesmo sem compreender, mesmo com a mente cheia de perguntas. Mesmo com a lógica gritando que aquilo não fazia sentido, ele confiou de todo o coração. E é exatamente isso que Provérbios 3, versículo 5 está exigindo de nós. Não uma confiança que depende de clareza, mas uma confiança que escolhe Deus mesmo na ausência de clareza. Porque o coração que confia de verdade não precisa entender tudo. Precisa conhecer aquele em quem confia. Não se apoie em seu próprio entendimento. Esta é a parte do versículo que causa mais resistência, porque soa como se Deus estivesse pedindo que você desligue o cérebro, que você se torne uma pessoa passiva, que não pensa, que não avalia, que aceita tudo sem questionar. Mas não é isso que o texto está dizendo. A palavra hebraica traduzida como apoiar tem a ideia de sustentar peso, de usar como fundação, de fazer de algo a base estrutural sobre a qual tudo mais se constrói. O versículo não está dizendo: não use seu entendimento. Está dizendo: não faça do seu entendimento a fundação da sua vida. Não transforme sua capacidade de compreender na base sobre a qual você toma suas decisões mais cruciais. Porque seu entendimento tem limites. E quando você constrói sua vida sobre algo limitado, toda a estrutura fica comprometida. Observe como isso funciona na prática. Você está diante de uma decisão importante. Analisa todos os dados disponíveis, pesa os prós e os contras, consulta pessoas experientes, faz todas as perguntas certas e chega a uma conclusão que parece absolutamente lógica, faz todo o sentido. Todos os indicadores apontam numa direção. E então, na oração, você sente que Deus está pedindo que você vá na direção oposta. O que você faz?
Se você estiver apoiado no seu próprio entendimento, vai ignorar Deus. Vai achar que foi impressão sua. Vai racionalizar dizendo que Deus não pediria algo que contraria a lógica. Porque para quem se apoia no próprio entendimento, a lógica humana tem veto sobre a voz de Deus. Mas se você confia no Senhor de todo o coração, você reconhece que Deus vê variáveis que você não vê. Conhece fatores que você ignora. Enxerga o fim desde o princípio, conforme Isaías capítulo 46, versículo 10. E, portanto, mesmo quando sua orientação contradiz sua análise, você confia nele. O problema do nosso próprio entendimento não é que ele seja sempre errado. O problema é que ele é sempre incompleto. Você conhece parte da história. Deus conhece toda a história. Você vê o capítulo atual. Deus escreveu o livro inteiro. Você enxerga as circunstâncias visíveis. Deus controla as realidades invisíveis. Então, quando você se apoia no seu entendimento, você está construindo sua vida sobre informação parcial. E decisões baseadas em informação parcial são, por definição, decisões imperfeitas, às vezes desastrosas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram no próprio entendimento e se destruíram. Sara concluiu que Deus precisava de ajuda para cumprir sua promessa e gerou Ismael, conforme Gênesis capítulo 16. Davi achou que poderia esconder seu pecado eliminando testemunhas e acabou multiplicando a tragédia, como vemos em 2 Samuel capítulo 11. Nosso entendimento não é apenas limitado. Quando não está submisso a Deus, é perigoso. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo, faz sentido. A lógica aprova, e mesmo assim termina em destruição. Existe uma razão profunda pela qual este versículo provoca resistência instintiva em nós. Não é apenas cultural, não é só porque vivemos numa era que valoriza a autonomia e pensamento crítico. A raiz é mais antiga e mais profunda. Volta ao Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, registra a promessa da serpente. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Repare no que estava sendo oferecido. Não era apenas a capacidade de conhecer. Era a independência de conhecer por si mesmos. Era a promessa de que poderiam determinar verdade e erro, usando apenas o próprio julgamento, sem precisar depender de Deus. E esse veneno entrou na corrente sanguínea da humanidade. Desde então, o ser humano carrega dentro de si um desejo profundo e destrutivo de ser a própria fonte de discernimento, de ser autossuficiente no entendimento, de não precisar de ninguém, nem mesmo de Deus, para concluir o que é certo ou errado. Quando Provérbios 3, versículo 5 diz para não se apoiar no próprio entendimento, está tocando nessa ferida original. Está pedindo que você renuncie exatamente àquilo que a queda prometeu, autonomia intelectual. E isso dói, porque a autonomia nos dá a sensação de controle. Quando confiamos no nosso entendimento, sentimos que estamos no comando, que somos capazes, que não precisamos depender de mais ninguém. Humildade intelectual, por outro lado, nos força a reconhecer limites, a admitir que não sabemos tanto quanto pensamos, a aceitar que precisamos de orientação externa. E nosso ego odeia isso. Romanos capítulo 8, versículo 7 explica: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nossa natureza caída não apenas resiste à submissão, ela é estruturalmente incapaz de se submeter. Por isso este versículo não é natural para nós. Por isso precisa ser um mandamento. Perceba que a mente humana tem uma capacidade assustadora de racionalizar qualquer coisa, de transformar desobediência em sabedoria, de renomear rebeldia como discernimento. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer:
Deus me deu um cérebro para usar, então vou usá-lo. E essa frase soa espiritual, soa madura. Mas frequentemente é apenas uma desculpa teológica para ignorar Deus. Porque sim, Deus nos deu capacidade de pensar. Mas Ele nunca disse que essa capacidade deveria funcionar independente dele. Provérbios capítulo 3, versículo 6, completa o versículo 5 dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos, não alguns, não apenas os que você não consegue resolver sozinho. Todos. Sua mente foi criada para funcionar em conexão com Deus, não em substituição a Deus. Quando você tenta usá-la como substituto, ela se torna ídolo. E ídolos sempre traem seus adoradores, sempre prometem mais do que podem entregar, e sempre cobram um preço que você não estava preparado para pagar. Existe um conflito real entre fé e razão, mas não é o conflito que a maioria das pessoas imagina. Não é que fé seja irracional e razão seja lógica. Não é que você precise escolher entre pensar ou crer. O conflito verdadeiro é este. A razão humana opera com base em evidências visíveis e padrões previsíveis. A fé opera com base na revelação de um Deus que frequentemente age fora dos padrões que conseguimos prever. A razão quer calcular. A fé precisa confiar. A razão busca certeza antes de agir. A fé age mesmo sem certeza porque confia em quem deu a ordem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repare, certeza e prova de coisas não vistas. Isso é linguagem paradoxal para a mente racional. Como posso ter certeza do que não vejo? Como posso provar o que não tenho evidência? A fé opera numa dimensão que a razão, por si só, não consegue acessar. Isso não significa que fé seja cega. Fé bíblica nunca é salto no escuro. É sempre baseada no caráter revelado de Deus. Abraão não acreditou num Deus desconhecido quando deixou Ur dos Caldeus. Ele creu no Deus que havia falado com ele, que havia feito promessas específicas, que havia se revelado, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. Mas ainda assim, Abraão precisou sair sem saber para onde ia, como Hebreus capítulo 11, versículo 8 registra. Ele tinha informação suficiente sobre quem era Deus. Não tinha informação completa sobre aonde estava indo. E aí está o conflito. A razão exige mapa completo antes de dar o primeiro passo. A fé dá o primeiro passo confiando que quem deu a ordem conhece o caminho inteiro. A razão quer entender o porquê antes de obedecer. A fé obedece mesmo sem entender o porquê, porque confia em quem ordenou. Entenda uma coisa crucial: Deus não é contra pensamento. Ele é contra pensamento desconectado dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 25 diz: a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Paulo não está dizendo que Deus é louco. Está dizendo que aquilo que parece loucura aos olhos da razão humana pode ser sabedoria suprema aos olhos de Deus. A cruz é o exemplo perfeito. Um Deus que morre para salvar pecadores, um rei que se torna servo, salvação através de derrota aparente. Nada disso faz sentido para a lógica humana. Paulo mesmo admite em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas é o poder de Deus para a salvação. O conflito entre razão e fé não se resolve eliminando a fé. Se resolve submetendo a razão, transformando a mente para que ela pense a partir de Deus, não independente de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, chama isso de transformação, pela renovação da mente. Sua razão não precisa morrer. Precisa ser renovada. Precisa aprender a operar a partir de uma fundação diferente. Tem momentos na vida cristã em que obedecer a Deus parece irresponsabilidade pura.
onde a direção divina contradiz não apenas sua lógica, mas também sua noção de prudência, de bom senso, até de moralidade básica. E é precisamente nesses momentos que Provérbios 3, versículo 5 é testado de verdade. Porque é fácil dizer que confiamos em Deus quando o que Ele pede faz sentido, quando sua vontade alinha com nossa sabedoria, quando podemos obedecer e ainda manter nossa reputação de pessoas equilibradas. Mas o que você faz quando Deus pede algo que, aos olhos de qualquer pessoa sensata, parece completamente insano? Quando seguir sua voz significa que todos ao seu redor vão questionar seu julgamento? Quando confiar nele parece, na prática, idêntico a ser imprudente? Noé enfrentou isso. Construir uma arca gigante numa região sem chuva, preparando-se para um dilúvio que ninguém conseguia imaginar. Gênesis capítulo 6 registra que Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Mas imagine a conversa com os vizinhos, imagine as críticas, imagine as risadas. Do ponto de vista de qualquer observador racional, Noé estava desperdiçando anos da sua vida num projeto absurdo. Não havia evidência de que algum dia choveria daquela forma. Não havia precedente histórico. Não havia dado empírico que justificasse aquele investimento massivo de tempo e recursos. Aos olhos do entendimento humano, Noé era um fanático iludido. Mas aos olhos de Deus, ele era um homem justo e íntegro. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que pela fé, Noé construiu a arca para salvar sua família. Ele não construiu porque entendia a meteorologia divina. Construiu porque confiava em quem havia falado. Abraão passou pelo mesmo teste de forma ainda mais brutal. Gênesis capítulo 22 registra o momento em que Deus pede que ele ofereça Isaque em sacrifício. Isaque não era apenas o filho amado, era o filho da promessa. Toda a aliança de Deus com Abraão dependia de Isaque. E agora Deus está pedindo que Abraão mate o único canal através do qual as promessas divinas poderiam se cumprir. Isso não faz sentido. Não apenas contraria a lógica, contraria a teologia, contraria tudo que Deus havia prometido antes. Como é que Deus pode prometer descendência através de Isaque e ao mesmo tempo pedir a morte de Isaque? Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, explica o raciocínio de Abraão. Ele considerou que Deus podia até ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão não entendeu como Deus resolveria a contradição, mas confiou que Deus resolveria. E obedeceu mesmo sem entender. Isso é confiar no Senhor de todo o coração. Isso é não se apoiar no próprio entendimento. Mesmo quando o próprio entendimento está gritando que você está cometendo um erro irreparável. Aqui está uma das confusões mais perigosas que acontecem na vida cristã. Chamar desconfiança de prudência. Usar o nome de sabedoria para justificar incredulidade. Porque prudência é virtude bíblica. Provérbios está cheio de orientações sobre agir com cautela, planejar com cuidado, considerar as consequências antes de decidir. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz que o prudente pensa bem nos seus passos. Provérbios capítulo 27, versículo 12, afirma que o prudente vê o perigo e busca refúgio. Então sim, Deus quer que você seja prudente. Mas existe uma linha muito fina entre prudência genuína e desconfiança travestida de sabedoria. E a diferença está em onde você ancora sua segurança. Prudência verdadeira age com cuidado porque confia em Deus e quer honrá-lo com boas decisões. Desconfiança disfarçada age com cautela porque não confia em Deus e precisa garantir as coisas por conta própria. Pense em como isso se manifesta. Deus abre uma porta clara para você servir, para dar um passo de fé, para investir no reino. Mas você hesita, analisa todos os riscos, calcula todas as formas pelas quais pode dar errado e conclui: preciso ser prudente.
Preciso garantir minha segurança primeiro. Preciso ter certeza absoluta antes de me mover. E isso soa espiritual, soa maduro. Mas, frequentemente, não é prudência. É medo travestido de sabedoria. É incredulidade usando vocabulário religioso. Porque prudência verdadeira não é paralisia. Não é recusa de se mover até ter certeza absoluta. Prudência é sabedoria de agir no tempo certo, da forma certa, pelos motivos certos, mas sempre confiando que Deus é maior que os riscos. Desconfiança, por outro lado, usa os riscos como desculpa para não confiar. Ela olha para os obstáculos e esquece de olhar para Deus. A parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, ilustra isso perfeitamente. O servo que recebeu um talento e o enterrou não foi elogiado por prudência. Foi condenado por mau e negligente. E repare na justificativa que ele deu. Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Tive medo e escondi seu talento na terra. Ele chamou aquilo de cautela, de proteção. Mas o mestre chamou de maldade e preguiça, porque não era prudência, era desconfiança do caráter do mestre, era medo disfarçado de zelo. O servo não deixou de agir porque estava sendo sábio, deixou de agir porque não confiava. E há milhares de cristãos fazendo exatamente a mesma coisa, enterrando chamados, dons, oportunidades, chamando isso de prudência, quando na verdade é apenas medo de confiar em Deus o suficiente para arriscar algo por Ele. Provérbios 3, versículo 5, não condena planejamento. Condena a mentalidade de que você precisa ter tudo resolvido antes de confiar em Deus. Condena a ideia de que segurança vem de entender tudo, em vez de vir de conhecer aquele que controla tudo. Esta pode ser a forma mais sutil de desobediência a Provérbios 3, versículo 5. E é extremamente comum. Acontece quando você vai a Deus não para submeter sua vida a Ele, mas para pedir que Ele valide decisões que você já tomou. Quando sua oração não é, Senhor, o que tu queres? Mas sim, Senhor, abençoa o que eu já decidi. Você inclui Deus no processo. Usa linguagem espiritual, pede orientação, mas no fundo você já sabe o que quer fazer. Já escolheu seu caminho, já fechou a porta para alternativas, e agora está apenas pedindo que Deus assine embaixo. Isso não é confiar no Senhor de todo o coração. Isso é usar Deus como consultor espiritual das suas próprias ambições. É colocá-lo na posição de aprovar ou desaprovar planos que você formulou sem ele. Observe como isso funciona na prática. Você quer um emprego específico, faz todo sentido, paga bem, tem bons benefícios, está alinhado com sua formação. Então você ora, Deus, abre essa porta, abençoa essa oportunidade, guia-me nesse caminho. Mas repare, você não perguntou se Deus quer que você siga esse caminho. Você pediu que Ele abençoe o caminho que você já escolheu. Você não apresentou sua carreira inteira diante dele, perguntando onde Ele quer que você esteja. Você decidiu onde quer estar e pediu que Ele providenciasse. A diferença é brutal. Uma postura entrega a Deus o direito de decidir. A outra pede a Deus que execute o que você decidiu. E quando Deus não responde da forma que você esperava, você fica confuso, frustrado, até ressentido. Porque no fundo você não estava buscando direção, estava buscando aprovação. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, confronta essa mentalidade diretamente. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Repare no que Tiago está corrigindo. Não é errado planejar. Não é errado fazer negócios. Não é errado ter metas. O erro é planejar como se você estivesse no controle total. Como se o futuro fosse seu,
para determinar. Como se Deus fosse apenas uma variável a ser considerada, em vez de ser o Senhor soberano sobre tudo. Quando você transforma Deus em consultor, você mantém o controle. Quando você o trata como Senhor, você entrega o controle. E é exatamente essa entrega que Provérbios 3, versículo 5 exige. Confiar no Senhor de todo o coração significa que Ele não está na sua equipe. Você está na equipe dele. Ele não trabalha para realizar seus sonhos. Você trabalha para cumprir os propósitos dele. E até que você entenda isso, você vai continuar tentando usar Deus em vez de servir a Deus. A autoconfiança disfarçada de fé é um dos enganos mais difíceis de detectar, porque ela usa toda a linguagem certa. Fala de Deus, cita versículos, ora, vai à igreja. Mas no centro de tudo, ainda está você confiando em você. E o problema é que isso pode funcionar por um tempo. Enquanto as coisas vão bem, enquanto seus planos dão certo, enquanto sua sabedoria produz resultados, você pode até pensar que está confiando em Deus. Mas então vem a crise, vem a situação que ultrapassa sua capacidade. Vem o momento em que seus recursos acabam, suas estratégias falham, seu entendimento não alcança. E é ali que você descobre em quem realmente confiava. Porque se sua paz depende de ter controle, então não era em Deus que você confiava, era em você. Se sua segurança desmorona quando você não entende o que está acontecendo, então sua fundação não era a fidelidade divina, era sua própria capacidade de compreender. Existem sinais claros de que você está confiando em si mesmo em vez de confiar em Deus. Primeiro, você só tem paz quando entende o que está acontecendo. Se você precisa ter clareza total antes de sentir segurança, seu descanso não está em Deus, está no seu entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala de uma paz que excede todo entendimento. Repare, excede, vai além, existe mesmo quando você não entende. Se você não conhece essa paz, provavelmente está apoiado no próprio entendimento. Segundo, você fica paralisado quando não vê o caminho completo. Pessoas que confiam em Deus conseguem dar o próximo passo mesmo sem ver a escada inteira. Pessoas que confiam em si mesmas precisam do mapa completo antes de se moverem. Terceiro, você se desespera quando seus planos são frustrados. Se a mudança de planos destrói sua paz, é porque seus planos eram seu Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem confia em Deus planeja, mas não se desespera quando Deus altera o plano. Mais sinais. Você sente necessidade de estar sempre no controle, de saber todos os detalhes, de gerenciar todas as variáveis. Isso não é diligência, é ansiedade disfarçada de responsabilidade. É a tentativa de ser Deus da sua própria vida. Você também percebe que está confiando em si mesmo quando passa mais tempo elaborando estratégias do que buscando a Deus. Quando suas orações são mais curtas que suas reuniões de planejamento. Quando você investe mais energia tentando descobrir sozinho do que esperando em Deus. E talvez o sinal mais revelador, você se orgulha das suas próprias conquistas, não de forma aberta, não dizendo publicamente que foi você quem fez, mas no íntimo você sabe. Você olha para seus resultados e pensa: consegui, fui capaz, minha sabedoria funcionou. Isaías, capítulo 42, versículo 8, é claro: não darei a minha glória a ninguém. Quando você rouba a glória de Deus, mesmo que sutilmente, você está revelando em quem realmente confiou. E não foi nele. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas existe um preço a ser pago quando você decide realmente viver Provérbios 3, versículo 5.
Não é um custo financeiro, não é sacrifício de conforto, é algo muito mais profundo e muito mais doloroso. Você precisa abrir mão da ilusão de que está no comando da sua própria vida. E essa ilusão é uma das coisas mais difíceis de largar, porque ela nos dá sensação de segurança. Quando achamos que controlamos nossa vida, sentimos que podemos nos proteger, que podemos evitar desastres, que podemos garantir resultados. Entregar o controle significa admitir que você nunca teve tanto controle quanto pensava. Significa reconhecer que há forças maiores operando, que há uma vontade acima da sua, que você não é o autor da história, apenas um personagem. E isso é aterrorizante para quem passou a vida inteira tentando escrever o próprio roteiro. Pense no que acontece quando você realmente deixa Deus dirigir. Você não escolhe mais seu caminho baseado apenas no que faz sentido para você. Pode ser que Deus te leve por rotas que você nunca escolheria, por desertos que você tentaria evitar, por demoras que testarão sua paciência até o limite. Ele pode fechar portas que você tinha certeza que eram certas. Pode abrir portas que você jurou nunca atravessar. Pode permitir perdas que quebrarão seu coração. Pode te colocar em situações onde você não terá respostas prontas, onde sua sabedoria será insuficiente, onde você terá que depender totalmente dele, porque não haverá mais nada a que se agarrar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Promete que Deus tem planos para o nosso bem, para nos dar futuro e esperança. Mas essa promessa não garante que o caminho até lá será confortável. Não garante que você entenderá cada etapa. Não garante que você aprovaria as escolhas divinas se elas fossem apresentadas com antecedência. Entregar o controle também significa que você perderá algumas batalhas que poderia vencer sozinho. Porque nem sempre Deus quer que você vença do jeito que você venceria. Às vezes, Ele quer que você perca primeiro, para que a vitória seja inequivocamente dele. Gedeão enfrentou isso em Juízes capítulo 7. Ele tinha 32.000 soldados, número insuficiente comparado ao exército inimigo, mas ainda assim, um exército considerável. E Deus disse: você tem gente demais, mande a maioria embora. Gedeão ficou com 300 homens. Ridículo do ponto de vista militar, suicídio estratégico. Mas Deus explicou o motivo no versículo 2, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo que foi pela sua própria força que se livrou. Deus reduziu o exército para que não houvesse dúvida de quem deu a vitória. E isso é o que acontece quando você entrega o controle. Deus pode tirar de você os recursos que te faziam sentir capaz, não porque quer te enfraquecer, mas porque quer que você experimente um tipo de força que não vem de você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, registra Deus dizendo a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se manifesta melhor quando você não tem mais poder próprio para confiar. Vivemos numa cultura que transformou a autonomia em direito sagrado, liberdade para escolher, para decidir, para traçar o próprio caminho. E não estou dizendo que liberdade seja ruim. Deus mesmo nos criou com livre-arbítrio, mas existe uma diferença gigantesca entre liberdade dada por Deus para que escolhamos servi-lo e autonomia que rejeita qualquer autoridade sobre nós, incluindo a dele. Nossa geração foi treinada a acreditar que ninguém tem o direito de dizer o que devemos fazer, que cada pessoa é a autoridade final sobre a própria vida, que submissão é fraqueza e independência é virtude. Então, você pega esse mindset cultural e tenta encaixar Provérbios 3, versículo 5 dentro dele. Não encaixa. Provérbios 3, versículo 5 diz: você não é sábio o suficiente para dirigir sua própria vida. Você precisa de alguém acima de você. Você precisa se submeter. E isso viola tudo que a cultura moderna ensina.
Além disso, somos uma geração obcecada com entender. Precisamos de explicações, de razões, de lógica clara por trás de cada decisão. Queremos saber o porquê antes de aceitar o quê. E essa não é uma característica totalmente negativa. Deus nos deu mentes que questionam, que investigam, que buscam compreensão. Mas quando isso se torna exigência absoluta, quando nos recusamos a aceitar algo que não conseguimos explicar, estamos colocando nossa capacidade de compreensão acima da autoridade de Deus. Estamos dizendo: eu só obedeço o que eu entendo. E isso é incompatível com fé bíblica. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 deixam claro: meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está dizendo que Ele opera numa dimensão que transcende nosso entendimento. E se você só aceita o que cabe dentro da sua compreensão, você nunca aceitará plenamente a Deus. Outro fator que torna este versículo especialmente difícil para cristãos modernos. Vivemos numa era de informação instantânea. Estamos acostumados a ter respostas em segundos. Digitamos uma pergunta e temos milhares de resultados. Essa disponibilidade imediata de conhecimento nos condicionou a esperar que tudo seja explicável, acessível, compreensível. E quando Deus não funciona assim, quando Ele não nos dá respostas instantâneas, quando Ele pede que esperemos sem entender, nossa mente entra em pânico, porque fomos treinados a acreditar que não entender é inaceitável, que incerteza é sinal de falha, que ficar sem respostas é algo a ser evitado a todo custo. Mas Deus frequentemente nos leva por caminhos onde não há clareza imediata, onde precisamos caminhar na escuridão, confiando que Ele vê o que nós não vemos. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Não é versículo para a cultura de resposta instantânea. É versículo para quem está disposto a confiar, mesmo quando Google não tem a resposta. Mesmo quando sua mente não consegue processar. Mesmo quando tudo dentro de você está gritando que você precisa entender antes de prosseguir. A maioria das pessoas foca tanto na parte desafiadora de Provérbios 3, versículo 5, que ignora completamente o versículo 6. Mas é no versículo 6 que está a promessa. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Repare na estrutura. Não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em tudo, e então Ele endireitará as suas veredas. Não diz que Ele te dará um caminho reto, diz que Ele endireitará. Isso significa que o caminho pode estar torto agora, pode estar confuso, complicado, cheio de curvas que não fazem sentido, mas quando você o reconhece, quando você confia nele mesmo sem entender, ele assume a responsabilidade de endireitar. Não no seu tempo, não da forma que você imaginava, mas ele fará. E essa é uma promessa absoluta. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos não é apenas mencioná-lo. Não é só orar antes de decidir. É colocá-lo como autoridade central em cada área da vida. Finanças, relacionamentos, carreira, família, lazer, tudo. Não existe canto da sua existência onde Ele não seja Senhor. Não existe decisão pequena demais para ser submetida a Ele. Não existe aspecto secular da vida onde Ele não tenha direito de falar. E quando você vive assim, quando tudo realmente está debaixo do senhorio de Cristo, você descobre algo extraordinário. Você pode errar em detalhes e ainda assim permanecer no centro da vontade de Deus. Porque o que Ele está procurando não é perfeição de escolhas, é rendição de coração. Salmo 37, versículos 23 e 24 dizem: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste
o agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a mão. Quem reconhece o Senhor em todos os caminhos tem uma rede de segurança. Mesmo os tropeços fazem parte do caminho que Deus está endireitando. Endireitar as veredas também significa que Deus transforma até os erros. Romanos capítulo 8, versículo 28, promete que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas. Não apenas as coisas boas, não apenas as decisões certas. Todas as coisas. Seus erros de julgamento, suas escolhas equivocadas, suas falhas. Quando você está vivendo em submissão a Deus, quando está confiando nele genuinamente, Ele tem capacidade de pegar até seus fracassos e tecer algo bom com eles. Isso não é licença para ser irresponsável. Não é desculpa para não buscar sabedoria, mas é uma promessa que tira o terror paralisante de errar, porque você não está sozinho tentando acertar cada detalhe. Você está caminhando com um Deus que é poderoso o suficiente para redirecionar até os passos errados. Provérbios 16, versículo 9, volta a isso. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja. Pode até planejar errado, mas Ele dirige, e a direção dele prevalece sobre seus erros de planejamento. Desde que você esteja reconhecendo-o, desde que você esteja confiando nele, desde que sua vida não esteja ancorada no seu próprio entendimento, mas no caráter imutável dele. Depois de tudo que foi dito, a pergunta que fica é: como isso funciona no dia a dia? Como você traduz esse princípio em decisões reais, em momentos concretos, em situações onde você precisa escolher entre confiar no seu entendimento ou confiar em Deus? Porque uma coisa é concordar teologicamente com Provérbios 3, versículo 5. Outra coisa completamente diferente é viver esse versículo quando você está diante de uma encruzilhada real, com consequências reais, sem ter certeza do que fazer. A resposta não é uma fórmula mágica. Não é um método de 5 passos que garante que você nunca errará. Mas existem práticas concretas que cultivam esse tipo de confiança, que treinam seu coração para depender de Deus em vez de depender de você. E essas práticas começam muito antes do momento de crise. Começam na forma como você estrutura sua vida diária. Primeiro, você precisa cultivar intimidade com Deus antes de precisar de respostas dele. Não dá para viver meses ignorando a palavra, negligenciando oração, ausente da presença divina, e então, na hora do desespero, querer ouvir sua voz claramente. Confiança se constrói em relacionamento, e relacionamento exige tempo. João, capítulo 10. Versículo 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas para reconhecer a voz do pastor, você precisa estar acostumado com ela. Precisa ter passado tempo suficiente perto dele para distinguir sua voz de todas as outras vozes que gritam dentro da sua cabeça. Isso significa que leitura bíblica não pode ser obrigação mecânica. Precisa ser encontro. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas você só consegue caminhar na luz da palavra se conhece a palavra, se ela está entranhada em você, se você medita nela, reflete sobre ela, deixa que ela questione suas conclusões antes de tomar decisões. Segundo, pratique confiar em Deus, em coisas pequenas antes das grandes. A maioria das pessoas quer começar confiando em Deus nas decisões monumentais da vida. Com quem casar, que carreira seguir, onde morar. Mas confiança não funciona assim. Você não desenvolve músculos espirituais da noite para o dia. Lucas, capítulo 16, versículo 10, ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Comece entregando a Deus as decisões diárias. O que fazer com aquele tempo livre? Como responder àquele e-mail difícil?
se deve ou não ter aquela conversa complicada. Nesses momentos menores, onde a pressão é menor, treine seu coração para perguntar: Senhor, o que tu queres? E então obedeça o que ele mostrar, mesmo que não faça sentido completo. Cada vez que você obedece em algo pequeno, você está construindo histórico de fidelidade divina. Está colecionando evidências de que Deus é digno de confiança. E quando vier a decisão grande, você não estará começando do zero. Terá uma fundação de experiências onde Deus provou seu caráter. Terceiro, aprenda a diferenciar entre impressão emocional e direção divina. Nem todo sentimento forte é Deus falando. Nem toda vontade intensa é vontade de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9 avisa: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Seu coração pode te convencer de qualquer coisa. Pode transformar desejo em convicção. Pode fazer você acreditar que está ouvindo Deus, quando na verdade está ouvindo suas próprias vontades ecoando de volta para você. Por isso, é crucial testar tudo pela Escritura. 1 João, capítulo 4, versículo 1, ordena: não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Qualquer direção que você acha que recebeu precisa ser confrontada com a palavra revelada. Se contradiz princípios bíblicos claros, não veio de Deus. Se exige que você viole o caráter de Cristo, não é divino. Se te leva para caminhos que a Escritura já condenou, você está seguindo seu coração enganoso, não o Espírito Santo. Quarto, cerque-se de pessoas que também confiam em Deus acima do próprio entendimento. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você precisa de vozes ao seu redor que te ajudem a enxergar seus pontos cegos, que questionem suas conclusões quando você estiver confiando demais em si mesmo, que te lembrem das promessas de Deus quando você estiver deixando o medo dominar. Mas cuidado com quem você escolhe como conselheiro. Nem toda opinião é conselho sábio. Você não quer pessoas que simplesmente concordam com tudo que você diz. Você quer pessoas que temem a Deus o suficiente para te corrigir, que valorizam a verdade acima da sua amizade, que te apontarão para as Escrituras mesmo quando isso significar te dizer algo que você não quer ouvir. Provérbios capítulo 27, versículo 6, afirma: fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Conselheiros de verdade às vezes vão ferir você com verdade, e você precisa estar disposto a ouvir. Quinto, desenvolva o hábito de pausar antes de decidir. Vivemos numa cultura que valoriza velocidade, decisões rápidas, respostas imediatas. Mas sabedoria frequentemente exige pausa. Exige que você desacelere o suficiente para ouvir mais do que seu próprio raciocínio. Salmo 46, versículo 10 diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Há poder em parar, em silenciar a urgência, em resistir à pressão de resolver tudo agora. Obviamente, existem decisões que precisam ser tomadas rapidamente. Mas mesmo nesses momentos, você pode criar espaço interno. Pode orar uma oração de 3 segundos pedindo sabedoria divina. Pode respirar e lembrar que você não está sozinho nessa escolha. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Promete: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Mas você só pede se lembrar que precisa, e você só lembra que precisa se criar o hábito de pausar. Sexto, esteja preparado para caminhar sem ver o caminho completo. Isso talvez seja o aspecto mais difícil de viver. Provérbios 3, versículo 5. Porque nossa mente quer mapa completo, quer saber o destino final antes de dar o primeiro passo. Mas fé não funciona assim.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ensina: vivemos por fé, não por vista. Abraão saiu de Ur sem saber para onde ia. Moisés guiou Israel através do deserto seguindo uma coluna de fogo que só mostrava o próximo trecho, nunca a rota inteira. Davi foi ungido rei anos antes de sentar no trono e passou aqueles anos fugindo, esperando, confiando sem entender o timing. Se você está esperando ter clareza total antes de obedecer, você nunca obedecerá plenamente. Porque Deus raramente revela tudo de uma vez. Ele mostra o próximo passo. E quando você dá esse passo, Ele mostra o seguinte. Salmo 119, versículo 105, não diz que a palavra é holofote iluminando quilômetros à frente. Diz que é lâmpada para os pés. Ilumina onde você está pisando agora. E isso precisa ser suficiente. Sétimo, registre as fidelidades passadas de Deus. Uma das razões pelas quais Israel caía repetidamente em incredulidade era porque esquecia o que Deus havia feito. Por isso Deus ordenou que levantassem memoriais, pedras que lembrassem gerações futuras de milagres passados. Josué, capítulo 4. Registra 12 pedras tiradas do Jordão e empilhadas como memorial, para que os filhos perguntassem: o que significam estas pedras? E os pais contariam como Deus abriu o rio. Você precisa dos seus próprios memoriais, não pedras literais, mas registro, diário espiritual, anotações de como Deus agiu, orações que foram respondidas, promessas que se cumpriram, provisões que vieram exatamente na hora certa. Porque quando você estiver no próximo deserto, quando sua fé estiver sendo testada de novo, você precisará lembrar. Precisará olhar para trás e ver que Deus foi fiel antes. E se Ele foi fiel antes, Ele será fiel agora. Salmo 77, versículos 11 e 12 dizem: lembrar-me-ei dos feitos do Senhor. Sim, vou lembrar-me dos teus antigos prodígios. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos poderosos. Memória fortalece fé. E fé sustenta confiança quando o entendimento falha. Oitavo, e talvez o mais importante, entenda que viver Provérbios 3, versículo 5, não elimina dúvidas. Elimina a exigência de ter todas as respostas antes de confiar. Você ainda vai ter momentos de incerteza, ainda vai enfrentar decisões onde não saberá qual caminho tomar. Ainda vai questionar se ouviu Deus direito. Mas a diferença é que sua paz não dependerá de ter certeza. Dependerá de conhecer aquele em quem você confia. Marcos, capítulo 9, versículo 24, registra o pai do menino possesso gritando para Jesus: eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Essa oração resume a vida de quem confia em Deus de verdade. Fé misturada com dúvida, confiança lutando contra medo, certeza de quem Deus é coexistindo com incerteza sobre o que Ele fará. E mesmo assim, escolhendo crer. Mesmo assim, recusando-se a apoiar no próprio entendimento. Mesmo assim, entregando o controle. Porque no final, confiar no Senhor de todo o coração não significa nunca ter perguntas. Significa que as perguntas não têm poder de roubar sua confiança. Que você pode não entender o caminho, mas conhece o guia, e isso basta.